aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao vídeo da análise do episódio número 20 de Banana Fish. A gente está chegando numa reta final e eu tô ficando assim muito triste, bem preocupado, porque se você comparar com o mangá ainda faltariam um número considerável de volumes para serem adaptados e eu acho que a coisa vai ser meio rushada daqui pra frente. Mas eu vou confiar no trabalho do Estúdio Mapa, eles têm feito um bom trabalho até agora. Antes de mais nada, esse é um bom episódio porque eu consegui assistir esse episódio sem grandes preocupações durante todo o tempo, porque é meio que um episódio em que tudo finalmente, durante um episódio, tudo deu certo pra eles. Então foi um episódio que me deixou bastante animado e me deixou respirar no final, diferente dos últimos episódios que a gente tinha assistido. E antes da gente analisar o episódio, eu quero te pedir uma coisa. Eu tô organizando um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal e eu deixei lá naquela aba de comunidades do canal uma fotinho do Ash e do Ed pra você ir lá e deixar a sua pergunta se você quiser. Alguns de vocês já devem ter visto, mas se você não viu e tá vendo agora nesse vídeo, você pode usar esses comentários para deixar a sua pergunta. Eu vou olhar as perguntas daqui também para selecionar as que eu vou responder. Então se você tiver alguma pergunta para me fazer sobre mangás, animes, yaoi, Banana Fish especificamente, manguás que eu tenha lido, qualquer coisa do gênero, você pode deixar aqui embaixo, eu vou fazer uma seleção porque talvez eu não consiga responder tudo. E também se você gosta de Banana Fish e tá igual eu aqui ansioso pelos próximos episódios, pelos poucos próximos episódios que a gente tem, deixa o seu like pra me ajudar a crescer, pra ajudar a divulgar Banana Fish. E também se inscreve no canal se você é novo por aqui. E se você gostou dos vídeos que eu tô fazendo, se você gosta de Banana Fish e quer continuar acompanhando a análise dos próximos e dos últimos episódios, se inscreve no canal. Então o episódio 20, ele começa com a festa de gala que o Golzini tá dando pra comemorar lá do fato de ter se livrado daquelas investigações fiscais. E lá a gente vai ver o Yatlang e o Blanca na festa. E a festa ela tá repleta de pessoas importantes, oficiais do governo americano, militares importantes, representantes importantes do governo americano. E eles estão ali porque eles sabem da forte influência que o Golzini tem. Como diz o Yatlang, o dinheiro junta essas pessoas. O Golzini chega, o Yatlang e o Blanca cumprimentam ele. E mais uma vez o Ash está acompanhando ele, só que ele está numa cadeira de rodas. E ele está novamente drogado, temporariamente cego, como aconteceu quando ele foi à ópera com Golzini. Enquanto isso, em um outro lugar, numa espécie de vestiário, o Ed está junto do Bones e eles estão se disfarçando de garçons para poderem invadir a festa. E nesse momento o Ed ele recebe uma arma do Bones e ele ainda diz pro Ed não hesitar se ele precisar atirar. O Ed ele tá realmente muito determinado a fazer qualquer coisa para salvar o Ash. Na festa o Blanca percebe, ele vê a presença do Ed e ele reconhece o Ed. O Blanca ele é um assassino muito preparado e ele não iria cair numa armadilha, numa situação dessa tão facilmente. Então ele já esperava tudo isso que iria acontecer, tudo que eles estavam tramando. E quando ele vê o Wade, ele sussurra no ouvido do Ash perguntando se o Ash manteve as garras afiadas enquanto ele estava sob o controle do Golzini. Então meio que ele alerta o Ash de que alguma coisa vai acontecer e pergunta pro Ash se ele está preparado. Essa parte é muito interessante porque a gente começa a ver um pouco do que o Blanca quer, do fato de que o Blanca ainda está realmente envolvido com o Ash de algum jeito. Ele ainda tem um certo carinho, um certo apreço pelo Ash, que acaba fazendo ele agir dessa forma. E isso ainda vai ficar mais explícito nessa cena. Então de repente o Singh e os capangas dele invadem a festa, atirando para todos os lados. E nesse momento o Ed acaba se revelando e ele aponta uma arma pro Golzini. O Ash imediatamente reconhece a voz do Ed, só que ele não tá enxergando o rapaz. E quando o Yatlang vê o Wade, ele tá sob a proteção, escondido com o Blanca. E ele manda o Blanca matar o Wade quando ele vê. Só que o Blanca se recusa, ele diz que o acordo que ele fez com o Yatlang é de proteger ele e que ele não vai matar ninguém, a não ser que essa pessoa realmente ameace a vida do Yatlang. Inclusive quando o chinês tenta sair dali para tomar alguma atitude, ele segura e diz que ele tem que obedecer às ordens do Blanca para se manter em segurança, e ele realmente estranha essa atitude. O Yatlang já percebeu que o Blanca acabou assumindo aquela posição, aceitando aquele contrato
para estar presente nesse momento em que o Ash precisasse da ajuda dele. Isso acontece de uma forma bastante sutil, mas o Blanka claramente aceitou participar disso, aceitou estar sempre presente do Yetilung para poder impedir que ele fizesse alguma merda muito grande que viesse a prejudicar o Ash. O Ash consegue se livrar do Golzinho e o Wade atira nele, só que acaba acertando apenas o ombro dele. Então eles pegam o Ash e fogem dali. Inclusive a gente tem mais uma daquelas cenas em que mostram o homem incrível que o Ash é, porque mesmo sem enxergar, ele escuta uma arma sendo preparada e ele pega a arma do Wade e atira, mesmo sem enxergar, e consegue matar um dos homens do Golzinho. Então nesse momento o Ash e os outros conseguem fugir dali, e o Yetilung repreende o Blanka na hora e exige que o Blanka agora ajude a capturar o Ash de volta, porque ele sabe que culpa do Yetilung não ter tomado nenhuma atitude, não ter feito nada para ajudar. O Blanka devia ter feito alguma coisa para ajudar, mas a gente já sabe que ele não queria. E o Golzinho então manda os homens dele irem atrás do Ash, e ele manda que eles tragam o Ash vivo e podem matar todos os outros. O Ash e os outros se abrigam em uma estação subterrânea abandonada, e enquanto eles estão ali, um dos homens do Singh, ele tá bastante apreensivo olhando o Ash. E o Singh meio que começa a conversar com ele, e esse homem ele ainda não aceitou o fato do Singh estar ajudando o cara que matou o Shorter. O Singh não dá muitas explicações porque ele já foi instruído, já foi meio que obrigado pelo Ash a não contar pra ninguém o que realmente aconteceu, porque é perigoso pra essas pessoas, e o Singh diz que o Ash é a única pessoa que pode realmente cuidar daquela cidade. Esse homem é o Lau, é um dos fiéis seguidores do Singh, e ele vai ser um homem importante ainda nesse episódio porque ele ajuda o Singh a fugir, mas ele continua não aceitando o fato de o Ash ter sido responsável pela morte do Shorter e do Singh continuar seguindo ele. Então a gente tem uma cena com uma fotografia lindíssima em pouca luz. Eles estão ali em um lugar mais reservado, apenas o Wade e o Ash, apenas a luz de uma fogueira, e os dois estão ali conversando, e o Wade está ajudando o Ash a se aquecer. E então eles estão conversando, só que o Ash ele tá muito apreensivo, ele quer sair logo dali porque aquele lugar é perigoso e tudo mais. Só que o Wade pede para ele relaxar, que ele sabe que eles vão estar procurando eles pelas ruas, na parte de cima da cidade, e que é para ele tentar relaxar um pouco. O Ash explica para ele que no ambiente que ele cresceu, ele não consegue relaxar tão facilmente, porque ele sempre pensa no pior cenário, na pior coisa que pode acontecer. Só que ele acaba cedendo a situação, cedendo ao momento com o Wade, e ele relaxa e descansa um pouco. Na mansão do Golzinho, o Golzinho e o Yetilung pedem ajuda pro Blanka para achar o Ash, e o Blanka aceita e começa a observar o mapa para dar um caminho para eles, porque ele tá agora ele recebeu essa ordem do Yetilung depois de não ter feito nada na festa. E lá no subsolo, o Ash ele tá muito apreensivo, ele começa a brigar com o Singh e com os outros para eles não relaxarem, para ele, que aquilo é muito perigoso. Eles estão todos no mesmo lugar, muita gente no mesmo lugar, sendo que é uma estação no subsolo, isso é muito perigoso, eles podem facilmente serem cercados. E nesse momento eles percebem que o Ash tá muito fraco, e quando eles perguntam o que tá acontecendo, o Ash acaba falando pro Wade que ele durante quase um mês não comeu nada na mansão do Golzinho porque ele simplesmente não conseguia comer nada. E foi a situação que a gente observou do Ash estar durante um bom tempo na mansão do Golzinho sofrendo daquela anorexia nervosa e sem comer durante um bom tempo, e passou todo esse tempo internado. Então o Ash ele tá muito magro e muito fraco. De repente, vários homens do Golzinho invadem os túneis, e aquilo que o Ash mais temia acontece. Eles começam a fugir por todos os lugares, mas eles se encontram encurralados, eles não têm pra onde correr. Tem homens do Golzinho e do Yetilung por todos os lados. Então o Wade ele comete a loucura de se usar como isca. Ele corre para um lado completamente aleatório de onde o Ash tá, e o Bones e o Kong seguem ele, e eles vão chamando a atenção dos homens, dos capangas do Golzinho, para que o Ash consiga fugir. O Ash na hora ele quer perseguir o Wade, quer segurar ele, só que então o Caim bate no Ash, deixa ele inconsciente e tira ele dali, porque o Caim sabe que infelizmente a vida do Ash é muito mais importante que a do Wade, e que a cidade precisa do Ash vivo. Lá no esconderijo do Caim, o Ash tá preso, porque o Caim teve que amarrar ele, porque ele sabe que o Ash ia tentar fugir na hora. E ele explica pro Ash que o Ash é muito importante para essa guerra que tá acontecendo contra a máfia. Só que o Ash acaba
conseguindo se soltar, e ele diz que é pro Caim sair da frente dele. Então o Caim vê que ele não vai conseguir fazer nada se o Ash quer ir atrás do Wade, e é isso que ele vai fazer. Então o Caim acaba aceitando a situação e ele se compromete a ajudar o Ash. Então a gente vai ver os homens do Yatlang vendo o Ash nas ruas. O Ash tá fugindo e eles começam a perseguir o Ash. Durante a perseguição, o Yatlang e o Blanca estão conversando, porque o Yatlang pede para os homens dele capturarem o Ash antes que o Golzinho encontre ele. E o Blanca fica intrigado sobre essa situação, e aqui a gente vai ver os reais objetivos do Yatlang. Ele diz que é uma coisa que o Golzinho sabe que é verdade e que não dá para necessariamente os dois coexistirem juntos e terem o mesmo domínio sobre a situação. E o meio que o Yatlang leva aquilo como uma batalha contra o Golzinho também, por mais que eles sejam aliados do Golzinho, o real objetivo dele é um pouco diferente. E ele explica pro Blanca que ter um homem como o Ash, que foi treinado pelo Blanca, seria excelente para essa situação. O Ash se esconde no Museu de Arte Nacional e o Yatlang para, e quando ele vai mandar os homens dele, o Blanca fica intrigado, e o Blanca explica que se o Ash se expôs tanto e meio que se encurralou em um lugar onde ele não tem saída, ele deve estar querendo chamar realmente a atenção para ele. E que se essa é a situação, o Wade e os outros amigos dele ainda devem estar no subsolo, e o Ash está querendo chamar a atenção para eles desistirem das buscas no subsolo. Mesmo sobre os protestos do Blanca, o Yatlang manda os homens dele invadirem o museu, encontrarem o Ash e capturarem ele antes que o Golzinho chegasse com os homens dele. O Ash derrota todos os homens do Yatlang que invadem o museu. Então, na rua, o Blanca conversa com o Yatlang e explica que eles caíram exatamente na armadilha que o Ash criou, porque lá dentro a situação, porque o Ash cortou a energia do museu, então lá dentro tá tudo escuro, e isso cria uma situação de pânico, e as pessoas que não estão acostumadas com esse ambiente vão ficar muito nervosas, e essa situação que o Blanca chama de pânico acaba deixando eles muito nervosos e acaba atrapalhando eles na luta. Só que o Ash, ele tá acostumado a brigar, a lutar em lugares escuros, ele tá muito acostumado com o escuro, ele foi preparado para isso. E ele também criou essa situação, então ele tá lutando no terreno, no cenário que ele escolheu. E também o Yatlang recebe uma ligação avisando que o Wade e os outros amigos do Ash que estavam no subsolo ainda foram capturados. No momento em que esses homens foram capturados, o Singh, graças a uma ajuda do Lau, aquele homem com quem ele discutiu antes, o Singh consegue fugir dali, ele escapa. Lá no museu, quem chega são vários carros do Caim e da gangue deles, e eles abrem fogo contra o Yatlang, o Blanca e os outros. E em meio a essa confusão toda, em meio a todos esses tiros, o Ash chega pelo flanco deles, derruba o homem que estava junto do Yatlang e consegue render e pegar o Yatlang como refém. O Blanca na hora tenta tomar alguma atitude, mas ele tá preso ali, correndo o risco de levar tiro também. Só que quem chega nesse momento são os outros homens do Yatlang, com o Wade e os outros amigos dele que eles capturaram. Quando o Ash vê o Wade ali capturado, ele entra em pânico, só que ele logo coloca os pensamentos no lugar e ele pega o Yatlang e leva pra dentro do museu. E ele avisa que o Blanca, se ele quiser recuperar o Yatlang, é para ele encontrar ele dentro do museu. Então o Blanca olha pro Wade e diz pro Wade ir com ele. Uma coisa bastante interessante e surpreendente que a gente vê aqui é o quão gentil o Blanca é com o Wade. Ele se desculpa por ter atirado no Wade, inclusive. E nesse momento, o Wade lembra do momento em que o Blanca, lá no apartamento, atirou no ombro dele, e ele percebe que foi ele o homem que deixou o Ash tão nervoso nos últimos dias, naquela situação. Quando eles encontram o Yatlang e o Ash diz que a troca que ele quer fazer é o Wade e os amigos dele pelo Yatlang. O Blanca acha que ela troca demais, só que o Ash começa a fazer diversas ameaças. Inclusive o Yatlang, ele ameaça o Ash, só que o Ash começa a fazer ameaças dizendo que vai torturar o Yatlang sem deixar que ele morra, ele vai fazer ele sofrer muito. O Ash, ele é muito cruel nas coisas que ele fala, nas ameaças que ele faz. Ele inclusive fala pro Blanca que se o Blanca deixar isso acontecer, todo aquele histórico dele de
de trabalho impecável vai por água abaixo, porque ele vai deixar o seu cliente, o Yatlang, o cara que ele tá protegendo, morrer. Tudo porque ele não vai aceitar essa troca, então ele acaba aceitando e os dois fazem essa troca ao mesmo tempo. Então o Ash e os amigos dele conseguem sair dali. E logo o Golzini chega no lugar e ele diz que escutou tudo o que aconteceu e pergunta pro Yatlang por que ele não avisou imediatamente. O Yatlang então aqui ele vai ser a cobra que ele é e ele diz pro Golzini que ele queria capturar o Ash pro Golzini. O Golzini fala que o Ash não é simples assim e que um moleque igual o Yatlang não conseguiria fazer isso. E que é pra daqui pra frente ele deixar isso nas mãos do Golzini. Em uma conversa final com o Blanca, o Yatlang diz que ele ainda vai se vingar, o Ash ainda vai pagar por isso, que ele sabe que eles agora vão lutar no território do Ash, porque o Ash conhece a cidade muito bem, mas que isso não é nada, que ele ainda vai fazer o Ash pagar. Esses últimos diálogos, desde que o Golzini chega, eles são extremamente interessantes, porque eles figuram aquela questão de linda besta que eles figuraram durante toda a história sobre o Ash. Eles falam, por exemplo, pro Yatlang que uma besta selvagem como o Ash não é um trabalho simples para um moleque como o Yatlang. E o Blanca, que foi ferido com uma faca pelo Ash, ele fala pro Golzini que a besta mordeu ele. É muito interessante a forma como eles figuram o Ash dessa forma durante todo esse diálogo e acaba ajudando a gente, o espectador, a figurar dessa forma, porque a gente já ouviu em outros episódios que o Ash é uma criatura, uma besta selvagem que além de ser muito perigosa, é muito linda, que ela precisa viver livre dessa forma. Como eu disse, esse é um bom episódio porque finalmente as coisas deram tudo certo em meio a esse monte de confusões. Ele é um episódio muito bom, cheio de ação, cheio de drama. A gente vê o quão habilidoso o Ash é, a gente vê o homem que o Blanca treinou em toda a ação que ele faz dentro do museu, como ele prepara tudo, como ele consegue organizar toda a situação para que dê tudo certo para ele. E esse episódio é muito bom realmente por isso, porque as coisas deram certo pra eles conseguiram fugir do Golzini, ele conseguiu salvar todos os amigos dele e isso é muito bom. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, se você gostou tanto quanto eu, pra gente poder continuar conversando. Não esquece de deixar aquela pergunta, se você tiver alguma coisa que você quer que eu responda no vídeo de perguntas e respostas, pode deixar aqui embaixo também que eu vou olhar. E mais uma vez, obrigado por assistir até aqui. Não esqueça daquele seu like, se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!